Muito bem, nós tivemos algumas dificuldades aqui com a internet, mas estamos de volta e Cristina então vai continuar a sua palavra, a sua leitura e os seus comentários. E já tenho aqui algumas questões, algumas perguntas que eu vou fazer e aí a gente vai continuar então aquilo que já estamos encaminhados, tá bom? Cristina. Eu estou lendo o poema de Adriana Brito, né? E aqui ela diz assim: queria ter certeza que apesar de minhas renúncias e loucuras, alguém me valoriza pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Uma das coisas bonitas que eu vejo em Davi é que Davi, isso aqui não é só comigo, mulher e esposa não, mas com todo ser humano. Davi é uma pessoa muito flexível e aberta para aceitar as pessoas como elas são. E ele as ama e entende como elas são, do jeito que for. E isso facilita para as relações. Então, no meu caso, que eu tenho loucuras assim, eu digo as loucuras para as pessoas e as pessoas devem se chocarem, porque às vezes eu sou... Tem umas coisas em mim que baixa assim de vez, eu digo. E como é bom saber que alguém te respeita apesar disso. No casamento tem que ser assim. Acho que casamento é aquilo que foi no comecinho de tudo. Você não quer que a pessoa mude. Se você gostou ela daquele jeito, você quer que continue daquele jeito. Porque foi ali que foi o ponto. Ali foi o ponto de encontro. Ali foram as coisas que chamaram a atenção, né? E eu vou continuar aqui porque é um texto lindíssimo e eu apaixonei por esse texto, que me vejo como um ser humano completo, que abusa demais dos bons sentimentos que a vida lhe proporciona, que dê valor ao que realmente importa, que é o meu sentimento, e não brinque com ele. Casamento é isso, não brincar com o sentimento do outro. Você tem medo de barata? Respeita o medo da barata. Afeto e carinho é você tocar no outro com respeito, nas fraquezas dele. Se você não concorda com as fraquezas dele, mas você toca isso com respeito, isso é afeto, isso é carinho. Isso é importante no casamento. A mulher e o homem gostam disso. Há homens que são fracos em alguns pontos. A mulher não tem que estar reclamando e falando as fraquezas dele, não. Tem que tocar com respeito, dizer, olha, eu sei que você não gosta disso, eu sei que essa dificuldade é assim, mas você vai tocar com respeito. Aprenda isso. Afeto é tocar no outro com respeito, carinho também. E que esse alguém me peça para que eu nunca mude, para que eu nunca cresça, para que eu seja sempre eu mesmo. Casamento é isso. É você não querendo que o outro mude, porque você conheceu aquela figura daquele jeito. E quando as mudanças acontecem, você é uma concórdia, é uma harmonia conjugal. Uma das coisas vai acontecendo é uma concordância. Não quero brigar com o mundo, mas se um dia isso acontecer, quero ter força suficiente para mostrar a ele que o meu amor existe, que ele é superior ao ódio, ao rancor, e que não existe vitória sem essa humildade, sem essa paz. Quero poder acreditar que mesmo se hoje eu fracassar, amanhã será um outro dia. E se eu não desistir dos meus sonhos e propósitos, talvez obterei êxito e serei plenamente feliz. Que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras pessimistas. Que a esperança nunca me pareça um não. Que a gente teime maquiá-lo de verde e entendê-lo como sim. Quero poder ter a liberdade de dizer o que sinto a uma pessoa, de poder dizer a alguém o quanto ela é especial e importante para mim, sem ter que me preocupar com terceiros, sem correr o risco de ferir uma ou mais pessoas com esse sentimento. Eu quero um dia poder dizer a essas pessoas, a quem eu amo e a meu cônjuge, que nada foi em vão nesse nosso relacionamento. E que o amor existe sim, e que vale a pena lutar por ele. Isso é que é uma amizade entre pessoas. Isso é uma relação de mão dupla. E eu queria dizer isso aí a vocês. É muito gratificante saber que no final você chega e chega bem, tá certo? Um beijo. Agora vai ter algumas perguntas aqui, eu vou responder se eu souber, né? Não sei se eu vou saber, mas vou tentar. A primeira é o seu posicionamento em relação à mulher. Você chegou a dizer que até não espera tanto de homens, não é? Por causa das limitações do homem. Se você, e com isso, não termina tirando muito da responsabilidade do homem em relação a uma harmonia conjugal. Eu sou mãe de 3 homens e nós, como mães, falhamos com esses filhos nossos. Nós ficamos protegendo esses homens, nós ficamos passando a mão na cabeça de muita gente, parece que tem pena. A mãe do homem, ela tem pena. A mãe geralmente cobra muito da menina,
cobra e joga mais duro com as meninas. Isso quem tem irmã sabe, eu só tive irmãos, né? E sei que minha mãe passou a mão na cabeça de alguns e ela me cobrava mais, só sou eu de mulher. Eu não sei. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou mãe de 3 homens. E a gente faz isso, a gente parece que nós vamos plantando indolência no mundo masculino. E aí por isso a gente fica sem querer confiar muito e cobrar. No casamento, a sugestão, o conselho que eu dou é que a mulher não fique esperando muito do homem. Porém, se você com maturidade, se você com equilíbrio pode cobrar dele maior qualidade com relação a você, faça isso. Eu cobro muito, às vezes, de Davi algumas coisas. E às vezes critico também algumas posturas dele. Mas eu sei da minha responsabilidade e aí eu vou puxando para mim. Eu não gosto de esperar no outro, não. Eu vou assumindo as minhas responsabilidades, os meus compromissos. E quando eu puxo para mim, quando eu busco essa responsabilidade, eu vou resolver mais fácil do que ficar esperando só pelo marido. Tem mulheres que ficam a vida inteira esperando que o outro mude. Ah, porque ele faz isso. Não, vai mudando você e vai melhorando você, né? Se não vai para frente com ele, em frente, vai em frente. Enfrente ele e vai rompendo dessa forma. É assim que eu vou levando, né, o meu casamento aqui. Outra pergunta? A outra é o seguinte, você falou que não deve se buscar não acumular lixos, né? Então, como conviver, como buscar, como tratar lixos antigos, lixos que foram acumulados? Olha, tem que limpar, porque fede, lixo acumulado fede. De vez em quando você vai desenterrar e vai feder. É igual relacionamento que você desenterra, vai desenterrando coisa. E ele sempre vai feder toda vez que você desenterra. Então, a minha sugestão no casamento é que você deve sempre, preste atenção, sempre estar passando a limpo. Sempre. Não deixe acumular coisas que vão lhe magoando, não. De vez em quando, sente para poder elaborar. Não é para cobrar, é para brigar, não. Elaborar, refletir, ressignificar. Essa palavra está muito na moda. Aquilo teve um significado naquela época, ressignifique agora, para este momento. Reflita. Por exemplo, eu nunca aconteceu comigo, mas eu vou citar o exemplo aqui de uma pessoa muito ligada a mim. Ela foi traída pelo seu marido e foi traída com o negócio de internet. Ela descobriu, tá magoada e tal. E aí ela disse, eu quebrei o pau, eu joguei o celular fora, eu disse um monte de coisa, eu não confio mais nele, eu me fechei. A conversa que eu tive foi, ressignifique isso. Diga, olha, eu sei que é fácil para vocês, não cria na pele de vocês homens, se coloque no lugar dele, não é fácil, você às vezes não tá tão tudo em cima, você não tá. E aí a curiosidade masculina caminha para essas coisas, isso é as fantasias. Você tem que saber ressignificar isso na maturidade, conversar abertamente sobre isso, pedir ajuda a ele nisso, pedir ajuda, como é que eu posso fazer para diminuir esse jeito seu de ser? Não sei, eu acho que você me machuca dessa forma, você gostaria que eu estivesse me encontrando como uma pessoa, um homem, dessa forma também? Então eu acho que você deve ressignificar. Tudo tem um jeito, gente, tudo tem um jeito, menos a morte, mas tudo. Se você dá um novo significado, uma nova roupagem, você caminha bem com isso, sabia? Essa é a minha opinião nessa via de mão dupla que foi essa terceira live de hoje. O Ilquias achou engraçado você falar sobre plantando indolência. Assim é porque a gente vai criando os filhos, Ilke. Os homens, né? Mulher não. Mulher joga duro com mulher. Porque a gente conhece a nossa fortaleza, nossos pontos fortes. A mulher, ela nasceu para a maternidade. Então, ela nasceu para procriar, que é muito mais forte do que o homem. Para dor, para as emoções, ela é muito mais forte. E para as crises também. Por isso que muitos homens se suicidam mais do que mulheres. Para as crises também. Então, nós mulheres que somos mães de homens, às vezes não sabemos ser mãe de homem. Aí a gente vai alimentando a indolência, essa falta de proatividade do homem. O homem não é proativo. Por exemplo, eu tenho que estar lembrando o marido que tem que abrir, abre a porta para mim do carro, por favor. Ô, fulano, pega o lixo para mim aqui que tá pesado. Gente, o homem tem que ter noção de que aquele peso não é para mulher. Nós temos útero, não é para estar pegando peso.
Isso é coisa para quem tem testosterona, para quem é homem para carregar peso. Não somos nós. Mas aí acontece, o homem não tem essa proatividade. E essa indolência toda é plantada por nós, mulheres, que somos mães destes homens. A começar em mim, eu vejo assim. E foi assim também na minha casa, e foi assim nas relações. Nós, mulheres, gostamos de proteger homens. Essa é a verdade. Muito bem. A Célia disse que é muito enriquecedora, não é? Essas lives, essas conversas. Um beijo para vocês todos, viu? E a pergunta que eu tenho aqui diz o seguinte também. Como conviver com um cônjuge que não vive a mão dupla, que não dirige, né, em relação à mão dupla? Isso é uma pergunta dificílima. Eu lamento muito mulheres que vivem com homens tão difíceis de conviver. Homens dispersos, homens que não cuidam, também, né? Homens que não se cuidam, homens que não são atenciosos, homens que são relaxados, não são carinhosos. Como é que... Olha, mulher, deixa eu dizer com vocês aqui. Mulher gosta de cheiro no cangote. Mulher gosta de vez em quando de um beijo na boca, mesmo depois de 20, 30 anos de casado. Mulher gosta de elogio. Mulher gosta de que chegue por ela, pegando por trás, abraçando, dizendo coisas que você faria quando tem namorado. Infelizmente, os homens eles vão relaxando de tal forma que esquecem esse ponto, que é um ponto de via de mão dupla, de cuidar, de atenção, de foco, baixar a luz, que o outro deu luz alta, diminuir e parar, diminuir a velocidade, porque o outro vai ultrapassar. Essa é uma relação gostosa de se viver, né? Então, é muito difícil, eu lamento, mas não é impossível você corrigir esses defeitos no homem. Porque eles são dóceis quando vocês sabem chegar no ponto certo com o homem. Eu não vejo dificuldade nenhuma de você fazer as moldagens que precisam serem feitas quando você tem um jeitinho bem propício de fazer isso com o cônjuge. Eles mudam, não é que você muda você, vai mudando você, vai mudando você. E não fica esperando que só ele que mude, ele vai mudar porque é aqui em casa, é assim, meu marido... Eu não namorio essas coisas, eu não namorio. Eu estava falando com uma das minhas noras, ela falando, meu Deus, como esses meninos são parados, como meu marido parece um ancião. Eu já casei com um ancião, eu casei com um homem de 21 anos que já era um ancião. Todos os comportamentos de uma pessoa de idade, de coisa. Meus filhos são assim, porque o genipapo não cai longe do pé. Os filhos são o que os pais ensinaram a ser. Então são realmente assim. O que é que eu faço? Aprendi a viver sem estar me matando por causa disso. Vou vivendo minha vida, vou fazendo os ajustes, trago para cá. E isso mulher sabe fazer muito bem. Esses ajustes, essas chamadas, esse balanço. Eu acho lindo essa relação de gangorra. Uma hora ele está lá em cima e você está lá embaixo. Outra hora você está lá em cima. E ele está lá embaixo e um segurando o outro, para não deixar o outro cair e se machucar. Olha que coisa linda é uma gangorra. Às vezes os dois estão parados no mesmo equilíbrio. Isso é casamento. Isso é você viver as certezas de Adriana Brito. É você saber que alguém fechou o olho pensando em você. É bom demais isso. Que você também, quando fecha o seu, você pensa no cônjuge. Isso é muito gostoso. Célia diz que fala aqui sobre saudades. Também. E Tana diz, penso que tem homens que amadurecem muito com a mulher que tem, mas a indolência faz parte deles. Verdade. E nós esperamos que eles adivinhem, né? Por isso temos que falar, e falar mesmo. Relacionamento é conversa, é diálogo. E o Kias diz assim, nessa nova modernidade, acredito que alguns homens têm mudado muito nessa relação Kias. de mão dupla, sendo os dois mais felizes. Tento ser assim, tem sido bom para mim também. E Tana diz, casar não é difícil é manter. Essa frase está memorável para mim. Verdade. E o Adson diz, parabéns pela live, Cristina, muito bom suas palavras, tem nos ajudado muito, sua maneira de falar é encantadora. Obrigada, eu sei que vocês fazem isso porque gostam de mim, viu? E eu também gosto muito de vocês, um beijo no coração de cada um. Eu sei que vocês são excelentes maridos, viu? Excelentes esposas, nem estão aprendendo nada, porque já sabem de cor salteado e são ótimos os casamentos de vocês. Um beijo em cada um, viu? Deus abençoe. Já se despediu? Tá. Muito bem.
Aí é a dona Isabel Cristina dando sua palavra e com certeza muito proveitoso, né? É uma palavra muito proveitosa para todos nós, todos ganhamos com a experiência dela, com, como diz o Adson, esse jeito dela de falar. A Cristina tem muito de especial nisso, né? Deus sabe usar muito bem Cristina para abençoar as pessoas. E a gente se despede e a gente deixa o voto, né, de que Deus continue abençoando cada pessoa, cada família, e Deus continue fazendo com que você seja um instrumento para abençoar cada vez mais a sua casa e o seu povo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Eu vou colocar aqui a música para poder a gente continuar o nosso, né, fazer a finalização. Deus abençoe.